Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo, Marcelo GP, como o pessoal me conhece. Na aula de hoje a gente vai voltar para fazer mais alguns exercícios, falar de mediana, moda com dados brutos, né? Dados brutos. Bom, resumindo pessoal, o que seria a mediana de um conjunto de dados? A mediana é o termo central, né, dos valores ordenados, né? Então, por exemplo, se eu tenho x1, que é menor ou igual a x2, que é menor ou igual a x3, que é menor ou igual a xn. Os n valores ordenados assumidos por uma variável quantitativa, né, em um conjunto de observações. Define-se a mediana por meio da relação. Né? Tem essa relação matemática, mas a gente vai falar de forma rápida e simples. A mediana é o valor central aqui, ó. A definição, a mediana é o valor central. É o valor que divide o conjunto de dados em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos. Né? A mediana é o termo central da distribuição. Legal, mas qual o cuidado que eu tenho que ter aqui na hora da prova? Quando eu tenho um conjunto de dados brutos. Primeiro passo, pessoal, tem que distribuir esses dados em rol. O que é o rol? Em ordem crescente. Né? Então, olha só o que ele diz, ó, crescente ou decrescente. Né? O controle de qualidade de uma indústria forneceu o seguinte número de peças defeituosas por lote de 100 unidades. Ó, 6, 4, 9, 6, 3, 8, 1, 4, 5, 6. Né? Aí ele pergunta, ó, né? Isso aqui é o exemplo, tá, pessoal? Exemplo. Aí ele quer saber, por exemplo, qual é a mediana dessa distribuição. Para eu achar a mediana dessa distribuição, o que eu teria que fazer? Colocar esses valores em rol, em ordem crescente, e pegar o termo médio da distribuição. Né? O termo médio é aquele que divide a sequência em partes iguais. Tá legal? Nada demais. A mediana é o termo central da distribuição. Então, por exemplo, ó, lá na prova de sargento especialista da aeronáutica, né, EA, Escola de Especialista de Aeronáutica, ele colocou a seguinte questão. Ó, como parte de seu treinamento, um piloto realizou 10 missões, cujos tempos em minutos são em ordem. Os tempos 4, 6, 7 minutos, 9 minutos, X minuto, 14, 18, Y, 23, 26 minutos. Sabendo que o tempo médio das missões, o tempo médio, foi 14 minutos, e o tempo mediano foi 13 minutos, qual é o valor de X e qual é o valor de Y? Pessoal, o termo mediano é aquele termo que está no meio da distribuição. Né? Mas o que eu tenho que ter cuidado na hora da minha prova? Se eu tenho um conjunto, se o total de dados, né, da minha distribuição, se eu tenho um conjunto de números, de modo a formar um conjunto par, por exemplo, se o número de elementos da minha distribuição é par, o termo mediano ele é calculado pela média aritmética dos dois termos centrais. Então, vamos ver a quantidade de termos que eu tenho aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Né? Então, o que seria o termo mediano? O termo mediano é aquele que divide a distribuição em partes iguais. O termo mediano, para a gente, seria os dois termos centrais, né? Que divide a minha distribuição em partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o termo mediano, nesse caso, ele é calculado pela média aritmética dos termos centrais. O que é a média aritmética? Eu pego os dois termos centrais, somo e divido por 2. Por quê? Porque é a média aritmética de dois termos. Né? Tá vendo? Soma e divide por 2. Isso me dá o termo mediano. Quem é o termo mediano? 13. Aqui, ó. Viu? 13. Então, a mediana, para eu calcular a mediana, basta eu pegar os dois termos centrais, somar e dividir por 2. Agora, a manipulação de álgebra. 2 vezes 13, 26. Né? 26. E você determina o valor de x. X, 26, menos 14. Né? Então, x é igual a 6 menos 4, 2. Né? 2 menos 1. Legal. Então, quem seria o termo mediano? Não é melhor? Qual seria o valor de x? 12. Né? Ele quer o valor de x
E o valor de y, ó, já sei que x vale 12. Só pode ser letra B ou D, né? Legal. Mas ele também me dá o tempo médio. Né? O que é o tempo médio? É a média aritmética. É a soma de todos os termos. Ele diz para mim que o tempo médio, ó, o tempo médio é 14 minutos. Como é que a gente acha o tempo médio? Soma todos os termos e divide pelo total de termos. Então, vamos lá. Somando todo mundo, ó. 4 mais 6 mais 7. Vou pegar minha calculadora, tá, pessoal? Mais 9 mais x, que é 12, mais 14, mais 18, mais 23, mais 26, 119, mais o y, né? É isso? Então, vamos lá. O termo médio, pessoal, seria a minha média aritmética. Ó. Então, o termo médio, que a gente representa assim pela média, ó, é a soma dos termos, vai dar 119. Não, daqui a pouquinho. Mais y dividido pelo total de termos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Olha lá, dividido pelo total de termos, que é 10. Legal? Pessoal, mas quem é o termo médio? Quem é o tempo médio? Diz que o tempo médio é 14. 14 é igual a 119 mais y dividido por 10. Tá legal? Pessoal, nada demais, ó. 14 vezes 10, 140. Então, vou ter que 119 mais y é igual a 140. Legal? Daqui eu tiro que y. 140 menos 119, vai dar 21, né? Olha lá. 140 menos 119, vai dar 21. Viu, pessoal? Então, achei meu termo médio. Achei o valor de x, melhor dizendo, e achei o valor de y. Y é igual a 21. Então, x é 12. O y... Opa, desculpa, pessoal. E o y vale 21. Viu? Opção correta, letra B. Nada demais, né? Ele me deu o termo médio. Ele me deu o tempo médio, me deu o tempo mediano. Nada demais. Vamos analisar rapidinho, pessoal. Falar rapidinho da moda. O que é a moda? A moda é o valor que mais se repete. Né? A moda de uma relação de valores é o valor que ocorre mais vezes. Né? Então, aqui eu tenho um conjunto de dados brutos. Né? A moda é o que tem maior frequência absoluta, é o termo que mais se repete. Aqui exemplos. Ó. Vamos encontrar a moda dos seguintes conjuntos de valores. Ó. 5, 8, 11, 8, 3, 4, 8. Pessoal, qual é o termo que mais se repete aqui? É o 8. Então, a moda é 8. Né? Aqui, ó, 2, 3, 9, 2. Ó, o 2 e 3 se repete duas vezes. Então, aqui a gente diz que a distribuição de frequência ela é bimodal. Né? E, quando não tem nenhum termo que se repete, ela é amodal. Ó, nesse caso, aqui, ó, 1, 3, 4, 6, 9, 11, 2. Não tem nenhum termo que se repete. Nesse caso, todos os valores aparecem com a mesma frequência. Assim, não há moda nessa distribuição. Trata-se de uma distribuição de frequência amodal, né? Então, a moda de uma relação de valores aqui, é o valor que ocorre mais vezes na relação. Isso tem maior frequência absoluta, né? Bom, aí olha só essa questão que também caiu na prova de sargento da aeronáutica. Ele quer saber, ó, a média aritmética, a moda e a mediana do conjunto de valores. Olha os valores 6, 1, 7, 3, 8, 7, 2 e 10. Pessoal, qual é o termo que se repete mais vezes aqui? 7, né? Ó, respectivamente, aqui é a média, a moda e a mediana. Quem é a moda? A moda é 7. Ela só pode ser B ou D, né? A moda é 7. Bom, para eu descobrir o valor mediano, primeiro eu tenho que colocar esse conjunto de dados, esse conjunto de valores, em ordem crescente ou decrescente. Ó, em ordem crescente vai aparecer o 1, né? Depois 2, depois 2, depois 3, em ordem crescente, depois 1, 2, 3, depois 6, depois 7, 7, né?
Depois, 8 e 10. Pronto. Primeiro eu coloco meu conjunto de dados em ordem crescente, tá, pessoal? Não esqueça. Ou decrescente. Né? Quem é a mediana é o termo central. Eu vou descobrir agora, vou determinar agora o número de elementos da minha distribuição. Ó. Da minha distribuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o número de termos é par. Então, para achar a mediana, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar os dois termos centrais, ó, que divide a minha distribuição em partes iguais, os dois termos centrais, e achar a mediana. Como é que a gente acha a mediana? Quando o conjunto de dados é par. Soma os dois termos centrais e divide por 2. Só isso, pessoal. 6 mais 7, 13. 13 por 2, 6,5. Né? Então, já sei que a minha mediana, olha lá, mediana, 6,5. Pessoal, para eu calcular a média, só somar todos os termos e dividir pelo total de termos. Eu já não perco tempo na prova. Já sei que a opção correta é a letra D. Para achar a média aritmética, soma todo mundo e divide pelo total de termos. Nada demais. Viu? Na prova de sargento da aeronáutica. Bom, a questão 8 caiu na prova de sargento do Exército, né? Na ESA, mas é uma questão bem básica também. Ele diz assim, o Exército realizou um concurso de seleção para contratar sargentos e cabos. A prova geral foi igual para ambos. Compareceram 500 candidatos para sargento e 100 para cabo, ou seja, ao todo 600 pessoas. Na prova, a média de todos os candidatos foi 4, de todos. Se eu pegar a nota de todas as pessoas que fizeram a prova de sargento, né? E de todas as pessoas que fizeram a prova de cabo, 100 pessoas fizeram a prova de cabo, a média de todo mundo foi 4. Né? A média dos 500 candidatos que fizeram a prova para sargento, mais os 100 candidatos que fizeram a prova de cabo, a média de todo mundo foi 4. Aí, todos os candidatos foi 4. Porém, a média apenas entre os candidatos a sargento foi 3,8. Né? Mas como é que a gente calcula a média mesmo? É o somatório de todas as notas dividido pelo total de candidatos. Então, por exemplo, a média de quem fez a prova de sargento, ela bota assim, a média de quem fez a prova para sargento é a soma de todas as notas, né? Soma de todas as notas dividido pelo total de notas, que são 500 notas. Né? Então, veja bem, a média do pessoal que fez a prova de sargento foi 3,8. Então, a soma das notas vai ser igual a 500 vezes 3,8. Né? 500 vezes 3,8. Tranquilo, pessoal? Então, a soma 500 vezes 3,8, deixa eu pegar aqui a calculadora. 500 vezes 3,8, 1.900. Né? Então, a soma das notas de quem fez a prova de sargento, 1.900. Né? Aí ele botou assim, desse modo, qual foi a média entre os candidatos que fez a prova de cabo? Né? Então, olha só, ele quer saber agora qual foi a média do pessoal que fez a prova de cabo. Né? Como é que eu calculo a média do pessoal que fez a prova de cabo? É a soma das notas, é a soma dividido das provas, né? Das notas de todas as provas, dividido pelo total de provas. Mas o pessoal que fez a prova de cabo são 100 candidatos. Eu vou chamar essa equação aqui de número 1. Aí, como é que eu vou descobrir isso aqui agora, hein? A soma das notas do pessoal que fez a prova para cabo. Pessoal, mas ele me deu a média geral. Quem é a média geral? Compareceram 500 candidatos para sargento e 100 para cabo. Né? A média geral ele falou que foi 4. De todos os candidatos. Então, a média 4. Como é que eu acho essa média geral? Eu pego a soma das notas de todo mundo que fez a prova para sargento. Olha lá, mas a gente descobriu qual é a soma das notas de todo mundo que fez a prova para sargento. 1.900. Né? Qual
soma das notas do pessoal que fez a prova para cabo? Não sei. Chamei de soma. Dividido pelo total de candidatos. 600 pessoas. Olha lá, 600 vezes 4. Olha a continha básica. Ó. A soma dos candidatos que fizeram a prova para cabo. Ó, a soma das notas do pessoal que fez a prova para cabo vai ficar 600 vezes 4, 2.400. Menos 1.900. Olha lá, vai dar 500. Né? Opa, se a soma das notas de todas as provas que o pessoal que fez a prova para cabo é 500, então a média, o pessoal que fez a prova para cabo, 500 sobre 100, né? Isso vai dar 5. Opção correta, letra E, lá na prova de sargento do Exército. Viu, pessoal, que questão legal e fácil? Lá na prova da Escola de Sargento das Armas, sargento do Exército, bem simplesinho, não é nada demais. Bom, pessoal, depois a gente volta, a gente vai parar aqui agora, né? Para o vídeo não ficar muito cansativo. Depois a gente volta fazendo mais exercícios, tá legal? Vamos fazer essa questão do CAP da Marinha e outras questões mais à frente.